Bem, estamos de volta. Falei agora no jogo aberto e vou repetir aqui. Eu vi mobilização da torcida do Flamengo, eu vi mobilização da torcida do Palmeiras, mas não estou vendo mobilização que envolve torcida, jogadores, direção, comissão técnica. Pô, tem que ter uma sintonia, né? Todo mundo mobilizando lá no Flamengo e no Palmeiras, aqui no Atlético. Ganhou, perdeu, tá tudo bem, tudo bom, né? Eduardo, o que você criticou um dia desses aqui? Uai, 13 mil pessoas 13 mil contra o Vitória. Público chinfrim, mequetrefe, inventa um monte de desculpa para não ir no estádio. Aí você vê, hoje no aeroporto Santos Dumont devia ter 13 mil flamenguistas. Pois é. No aeroporto, para levar o time para jogar. O Palmeiras jogou com 40 mil, com ingresso mais caro que o do Independência no mesmo final de mês. Aí eu recebi agora uma mensagem aqui, o torcedor me dizendo, a mobilização é de acordo com o que o time está apresentando. Está dando sono, vê aqui, ó. Torcida acaba sendo o reflexo do time em campo, Everton. Está dando sono ver o Galo jogar. E esse treinador só faz zeme. Então, a opinião do Galo Forte 77 aqui, que é o Adriano. Então, quer dizer, mas aí você olha para a tabela, Adriano, a tabela do Campeonato Brasileiro aqui, você vê o Atlético com 42 e o líder só 5 pontos à frente. Esse jogo contra o líder vai acontecer. Ah, mas ele pode abrir 8, se ganha do Flamengo. Não, aí mas o Atlético joga outro dia com o Sport. Aí a garapa azeda, mas o Atlético joga na rodada de meio de semana, né? E pode chegar a 45. Então, cara, sinceramente... joga com os dois aqui. Eu não acho... Joga com os dois aqui. E essa mobilização do seu Marcelo Oliveira passa por você. Pô, sangue nos olhos, velho. Perdeu por 4-2 para o pior ataque da competição? Não, tá tudo bem, tá tudo... Não tá. Você tomou 4 gols do pior ataque da competição e seu time em campo foi péssimo dos péssimos. Então, essa mobilização tem que acontecer. Põe as imagens aí que a torcida vai adorar. Os piores momentos de Fluminense 4, Atlético 2. Eduardo Panzi, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, telespectador. Já começou escalando mal o time, na minha opinião, porque quantas vezes a gente fala aqui, gente, o Atlético tem 2 bons zagueiros, Leonardo Silva e Eraz, o resto está tudo no mesmo nível. Então, se for para dar chance para alguém, dê para o Gabriel, que é do Atlético, é da base, tem mais velocidade que os outros, aí inventa-se um monte de desculpa. Até a altura do jogador eu já ouvi, desculpa aí da boca do treinador. E aí ele entra com o Ed Carlos. Não adianta, gente. O Ed Carlos foi um zagueiro razoável em 2005, a gente está em 2016. O Gabriel é melhor ou está no mesmo nível do Ed Carlos? Ele é melhor que o Ed Carlos. E mais rápido, né? E mais novo, e pode render dinheiro para o Atlético, igual o Gemerson rendeu. Enfim, tem uma série de possibilidades que fazem com que o Gabriel deveria ter sido a opção. Mas aí a opção do treinador, para mim, errou. E aí, tem jogador aqui no seu time que você também não pode tirar. Ele pode estar um poste em campo. Mas você vai tirar um Fred? Você vai tirar um Ábila do seu time? Você vai tirar um Guerreiro? O cara que mete gol, ele tá mal. Vai lá, sobra a bola, ele mete gol. Você vai tirar um Robinho? O próprio Lucas Prato também não é para sair. Aí machuca o Michael Suel, me mete o Júnior Urso, que tá voltando de contusão. Também não tem culpa de não ter conseguido. Parecia o guarda-costas. Pois é, mas você perde um atacante, você não tem que meter outro atacante? Na teoria. Você põe outro. Então foram escolhas erradas. Claro que tiveram os erros individuais. Os gols que o atleta tomou, um gol de lateral. O Júnior Urso, nessa aí tinha que ter dado o canga leitão, hein? O guarda-costas do jogador. O Prato que errou o passe. O Prato que errou o passe lá na frente e saiu 2 minutos depois, chegou antes do Júnior Urso, o cara ali, ó. Então, Everton, falta também dos jogadores, essa tal mobilização que você falou. Tá, acha que eu tô exagerando? Você assistiu o Grêmio e Palmeiras? Assisti. Não parecia que o Palmeiras estava jogando uma final de campeonato? Parecia. Você assistiu o Flamengo e Vitória? Assisti. Parecia que o Flamengo estava jogando uma final de campeonato. Esse jogo aí parecia que o Atlético já tinha vencido o campeonato. Ele estava jogando um jogo de exibição. E aí as falhas individuais nos gols, que aí até o Cadu que comentou o jogo vai falar melhor. Um gol de lateral. Essa bola aí do Prato cruzada, que eu na escolinha, no pré-primário, quando a primeira escolinha de futsal que eu fiz, o meu professor virou para mim e falou, não atravessa a bola rasteira no meio de campo. Isso eu aprendi. Claudinho, que era seu professor. O Léo Silva e o Ed Carlos no lateral parecia que estavam jogando em câmera lenta, slow motion. Verdade. O Urso poderia ter feito a falta aí. E o senhor Vitor, a gente até discutiu ali que eu não acho que ele falhou nos gols, mas aquela entregada de bola, uma displicência. A camisa do Fluminense é muito diferente da do Atlético, Vitor. Então, são coisas que dentro de campo tem os erros do Marcelo, existem, mas dentro de campo também eu vou te contar uma coisa, viu?
Salvou o Robinho, né? Salvou um, pelo Aproveita, menos. Edmara, boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Eu acho que nessa partida aí, o difícil era cada susto que a gente tomava em relação ao que o Atlético estava fazendo em campo. Eu nunca vi um Atlético tão desconexo, tão sem sentido, né? Você via o time, aquilo que a gente elogiou de alguns momentos do Atlético, de jogadores que estavam fazendo a diferença, né? Individualmente, e que foi assim que o Atlético conseguiu chegar nesse posicionamento que ele está. Os erros defensivos do Atlético ontem não sobram, Edu, claro, é óbvio que existe a deficiência na dupla de zaga e em um zagueiro especificamente, mas não é só dele, passa pelos volantes, pela marcação de meio campo que não existe, pela segurar a bola lá na frente que não acontece. E vou te dizer uma coisa, eu acompanhava o Cadu ontem na transmissão e olha, assina embaixo tudo que ele disse. Inaceitável a saída do Fred. Eu não entendi até agora o que aconteceu. E as explicações... Você acha que ele devia sair? Não, mas eu acho que não foi o principal problema. Não, eu não acho que foi o principal problema. Eu estou dizendo assim, que no decorrer de tantos problemas, você perde o Michael Suel, que é uma coisa involuntária, você já tem que mudar um esquema, é óbvio. Mas você vai tirar o Fred, que é a sua possibilidade. Ou seja, o Fred faz 2 gols num jogo de prêmio, no outro jogo ele ganha a saída do time. Quando o time mais precisava de quem estivesse lá na frente, puxasse uma marcação. Gente, o Fred preocupa qualquer setor defensivo de qualquer equipe. Você tendo o Fred, o Robinho, o Lucas Prata, a marcação do time adversário é completamente diferente. O Fluminense foi um time livre para jogar quando aconteceu a substituição do Fred, porque eles não tinham nem a preocupação. Você está perdendo o jogador que está jogando exatamente contra o time que ele acabou de sair. Você imagina tudo que passa na cabeça de um jogador desse e você abre mão de ter um jogador desse em campo no momento que você precisava atacar. É assustador. Erros defensivos, erros de marcação pelo meio, que a gente já falava no intervalo de jogo, o Cadu também comentou isso na transmissão, e tudo isso veio muito pior no segundo tempo com as modificações que até agora eu não consegui entender o que foi que o Marcelo tentou. Ele explicou lá, eu tentei condensar um pouco mais o meio campo, fechar um pouco mais, melhorar a marcação. Com quem? Qual era o grande jogador que ele ia entrar ali, ia colocar, ia ter essa marcação e ter essa movimentação? Olha, foi absurdo o que aconteceu com o Atlético. Eu só gostaria de entender o seguinte. Cadu vai tentar me explicar. Cadu não, Ido. Cadu pros comuns, para mim não. Alô, Léo Figueiredo, um beijo para você. Jader Medeiros, lá em Divinópolis, está no DM, um beijo para você. Melhoras. Volte rápido. Ô, Léo Figueiredo, quando você tiver um espacinho na agenda, vem para cá, meu filho, participar com a gente. Deixa eu dizer uma coisa. Eu não entendo, me explica pelo amor de Deus. Você tem os seus melhores jogadores dentro do que você tem à disposição, você tem os seus melhores para escalar. Aí você escala. Aí o seu time não começa bem, daqui a pouco você está perdendo o jogo, aí você começa a sacar as peças que você escalou do time titular e colocar jogadores que você tem certeza absoluta que não vão mudar absolutamente nada, porque não tem qualidade para tal. Eles não começaram o jogo. Me explica por quê. Por exemplo, por que o Carlos Eduardo entra, não faz nada, daqui a pouco, quando a garapa azeda, eu coloco para tentar resolver. A mesma coisa do Otero. Não seria mais inteligente se faltava alguém para pegar essa bola dos volantes no primeiro tempo e entregar aos atacantes com qualidade? E se ele tem o Otero que faz mais ou menos essa função, não seria de bom alvitre que ele fosse escalado no início do jogo? Não, Everton, não seria. No lugar de quem? Não sei. Quem pensa isso é o Marcelo. O Michael Suel saiu. Põe o Otero para fazer essa função. Reposiciona o time sem mexer peças. Faz 1-0, fecha a casinha. O Fluminense estava na cara que iria para cima do Atlético. E o Atlético consegue tomar uma virada, jogando na casa do adversário, tendo saído na frente. Isso aconteceu com o Sport, isso aconteceu ontem com o Fluminense, só que o Sport empatou. E com o Santos lá, então quer dizer, eu acho que se somar os gols que o Atlético tomou nesses 3 jogos, dá 12 ou 13 gols, 13 gente. gols, eu acho. Peraí, por favor, com a palavra, câmera 3. Boa tarde. Eu acho que o Marcelo escalou e substituiu mal. E posso falar isso de maneira bem confortável, porque com relação à escalação, é algo que a gente fala aqui no dia a dia, e que eu falo com muita veemência, a questão de eu achar que o Gabriel deve ser o primeiro reserva, tanto do Léo Silva quanto do Eraso. Então não é oportunismo porque deu errado, porque independentemente do jogo, antes dessa partida, já falei várias vezes. E com relação à substituição ruim, a saída do Fred ali, também posso dizer de forma confortável, porque eu falei antes de tomar o primeiro gol de empate ali, então também não foi porque o resultado foi ruim. Vou explicar por que eu acho que ele mexeu mal e que ele escalou mal. Com relação ao Gabriel, o Pandes já falou
já mostrou alguns motivos. Só um que eu queria acrescentar. As pessoas colocam, às vezes, num tom que o Gabriel é uma incerteza. Né? O Gabriel é um menino, não se tem aquela convicção que ele vai responder. Só que, por outro lado, você tem quase certeza que o Ronaldo e o Ed Carlos vão prejudicar o time. Eu tenho certeza, não tem quase. Então, eu prefiro a incerteza do que a certeza da ruindade. É isso que eu estou dizendo. Então, Peraí, a certeza do... as pessoas falam que o Gabriel é uma incerteza pela idade e tal, mas, por outro lado, a concorrência dele te mostra praticamente uma certeza de que eles vão mal no jogo. Então, até o inesperado, até o desconhecido, nesse sentido e nesse caso, em termos comparativos, faz um pouco mais de sentido. Você colocar o cara para ser um pouco testado, né? Para ter uma oportunidade, porque os outros já são mais velhos, já são mais experientes, já tiveram essas chances e foram mal. E tecnicamente, Everton, as pessoas que trabalham no futebol têm que saber avaliar tecnicamente, em termos de velocidade, qual jogador é melhor, qual é pior, e fica muito claro, pelo menos o pouco que a gente viu, que o Gabriel tem mais bola que os dois, sabe? Que o Ed Carlos, que o Ronaldo. Sim. Então essas coisas são secundárias, a altura, a idade, eu acho que isso pode ser contextualizado. Não, que dia o Eduardo levantou aqui, a altura dele não é tão mais baixa que os demais, não. Ele tem 1,81. O Otamendi tem 1,82, 1,86. O Manuel tem 1,81, mesmo a altura do zagueiro do Cruzeiro. Então, posso dizer de forma confortável que ele errou nessa, porque a gente sempre fala isso, e sinceramente eu falo até com certa veemência essa história do Gabriel, sou até chato com isso. Então, para mim, a não ser que ele entre, tenha um bom número de oportunidades e vá mal, o Gabriel hoje é o terceiro zagueiro do Atlético. Deveria ser, infelizmente não é. Então, errou na escalação. Com relação ao Fred, o erro para mim é o seguinte: no primeiro tempo, nem o Fred nem o Prato participaram bem no jogo. E, na verdade, eles participaram pouco do jogo no primeiro tempo. Então, se você não vai levar em conta a atuação no jogo, já que os dois tiveram ali o mesmo nível, se você for olhar a fase dos dois, o Fred vive um momento muito melhor do que o do Prato. Então, se fosse para tirar um dos dois, e eu nem acho que a substituição era obrigatória, eu nem acho que obrigatoriamente ele tinha que tirar um dos dois, Sim. Mas se fosse tirar, tinha que ser o Lucas Prato. Pela fase que ele vive, ele está jogando mal sempre. Né? O Fred não. O Fred está fazendo gol sempre que ele tem a oportunidade de ficar o jogo inteiro. Você acha que o acertou na alteração, Edu? De ter tirado o Fred e deveria ter tirado o Prato? Eu não tiraria nenhum dos dois. Eu também não tiraria nenhum dos dois, mas para mim é muito claro que se fosse sair um... eu repito, se o critério for o jogo, nenhum dos dois estava bem. Então uma igualdade. Se o critério for o momento, o Fred está melhor do que o Prato. Eu também não mexeria nesse quarteto, a não ser por obrigação, como foi ontem, o Michael Celso se machucou e tal. Não dá para você mexer, porque coletivamente o Atlético não joga o que Flamengo e Palmeiras jogam. Coletivamente que eu estou falando, gente. Daqui a pouco o Atlético é campeão, os caras, você falou que coletivamente o Atlético tem jogadores que fazem a diferença ali na frente, porque tecnicamente são melhores. O Fred é um cara que mata mesmo, a bola vem, ele resolve. O Michael Celso está vivendo uma fase muito boa. O Robinho é o melhor jogador do campeonato. E o Prato o que se espera dele é que ele apresente algo melhor do que se apresentou até agora. Então não dá para mexer nesse quarteto aí. Ponto. Agora lá atrás fica muito mais fácil. Se tiver à disposição, claro. Mas como não tem, agora lá atrás... A lógica é de sair o Prato. Seria a lógica. Ele adora tirar o Fred. Então, eu também prefiro o Fred, o Robinho, o Michael Suel e o Casares. E desculpa, Prato, mas a fase... A fase não... Fez um gol contra o São Paulo. O problema é ser reserva desse time. É claro que não, o time é muito bom. E se começar a ficar de mimimi, tá errado. Ele está mal, né? Ele está numa fase ruim. Eu preciso falar do Cruzeiro também. Ontem a gente fez muito tempo de Cruzeiro e foi o mesmo tempo de hoje. Hoje a gente fez o mesmo tempo de Atlético. O Cruzeiro começou na semana passada, aliás, a semana de preparação, para enfrentar o São Paulo, com prováveis soluções para substituírem os gringos, então, Arrascaeta e Ábila, que estão suspensos. Quem traz as informações é Diogo Ramalho. Ele fala nos donos da bola. Olá, Everton, um abraço a todos. O técnico Mano Menezes promoveu um trabalho tático aqui na Toca da Raposa 2. E pelo que a gente pôde observar, Rafinha será o substituto de Arrascaeta, que irá cumprir suspensão automática. Outro que fica de fora pelo mesmo motivo é Ramon Ábila. E Mano Menezes já havia dito desde a entrevista coletiva depois da derrota para o Botafogo que o escolhido para a vaga seria o William. E foi ele que conversou com a gente hoje em entrevista coletiva. O Bigode terá que substituir um jogador
jogador que tem uma média de gols bem significativa. Ábila, em 12 partidas, balançou a rede 9 vezes. Será que isso aumenta um pouco a responsabilidade do Bigode? Todos sabem da minha capacidade, né, da minha importância, eu também sei. Mesmo ficando de fora, a gente tem que respeitar. Continuar trabalhando como eu sempre fiz e estou com a cabeça boa e feliz por estar tendo a oportunidade de iniciar o jogo e que eu possa fazer o meu melhor e ajudar meus companheiros a sair com um resultado positivo. Outro fato curioso que a gente observou durante os trabalhos aqui na Toca ficou em relação ao meio-campo. Ariel Cabral treinou em separado, juntamente com os suspensos Ábila e Arrascaeta, enquanto Lucas Romero fez a função dele no treino comandado por Mano Menezes. Eu volto com você, Everton. Um abraço. Muito obrigado, Diogo Ramalho. Um abraço pro seu Candinho, pai do Ramalho, dona Valdete, mãe do Ramalho. Um beijo para vocês. Meu respeito. Tem um filho que é uma reserva moral. Larga a mão disso aí, ô irmão. Olha aqui. Bom, o chicote vai estralar. Eduardo Panzi, estaremos aqui na quinta-feira falando de São Paulo e Cruzeiro. E qual será o placar? Tá cedo, não tá não? Já? Não, mas é porque é só para pegar um gancho pro comentário. Quinta-feira eu falo. O Mano Menezes não vai contar com Arrascaeta e Ábila. O Willian ele já anunciou que é o substituto do Ábila e tá certíssimo. É o substituto do Ábila, o Willian, que foi tão útil para o Mano Menezes no ano passado. Dólar está dizendo que o Rafinha treinou. É o Rafinha. Quem treinou é o Rafinha, mas eu iria com 3 volantes. Eu iria com Henrique, Romero e Cabral. Ariel e o Romero. Até para testar também essa formação, que era uma formação muito parecida com a que ele utilizou quando tinha o Williams. E eu acho o Romero melhor que o Williams. Eu queria ver esse Cruzeiro, e aí eu colocaria o Sobis, o William e o Alisson. Sobe os... velocidade para cima dos caras. Ele teria também a possibilidade do Robinho. Mas eu colocaria tirando o Robinho. Mas você mexe com o time inteiro. Estou tirando o Robinho. Aí eu colocaria o Alisson, porque eu ganharia velocidade, um time mais fechado para sair no gás, na velocidade. Eu não. É uma formação que eu penso, mas o Mano não vai nessa. Eu acredito que ele vai dar a oportunidade de se empurrar. Vou te contrariar. Eu sacaria o Cabral, meteria o Romero com o Henrique, colocaria o Robinho, porque o Robinho contra o São Paulo, ele come a bola. Isso é bem lembrado. Deixa eu só mandar um abraço também. Por favor. Mandar um abraço pro Pescoço, que é o Matheus, lá do Jardim América, grande cruzeirense. Um abraço, Pescoço. De pescoço. Você acha que eu tenho razão? Tem razão. Tira o Cabral, mete o Romero, fecha a casinha com o Henrique. O Robinho, contra o São Paulo, ele deita, sempre foi assim. Ábila, Sobis, Willian e Alisson. Eu lembro que... Mano, tem nem discussão. A gente já discutiu algumas vezes aqui, a gente já debateu essa questão e a dúvida, né? Cabral e Romero, realmente é um equilíbrio muito grande entre os dois. Eu lembro que algumas semanas atrás, talvez até semana passada, eu achava que o jogo pedia mais o Cabral em função de que o Cruzeiro ia enfrentar um time fechado e o passe do Cabral seria interessante. Agora, fora de casa, contra o São Paulo, eu acho que é mais interessante o Romero, porque ele é mais dinâmico, ele marca melhor, ele é mais veloz. Então, ele sustenta melhor o meio-campo ali ao lado do Henrique num jogo fora de casa, num jogo complicado, na minha opinião. Então, nesse setor dos volantes, eu faria o mesmo que você, Everton. Colocaria o Romero no lugar do Cabral. Não mexeria no Robinho. Acho que o Robinho pode jogar tanto pelo lado direito, meia pela direita, como tem sido, né, a realidade nesse time do Cruzeiro, ou pode fazer uma espécie de terceiro homem do meio-campo, jogar com 3 meio-campistas ali nesse sistema que o Panzi está propondo. Então, ele tem até essa versatilidade tática. O Willian na vaga do Ábila é inquestionável. A dúvida é, na minha opinião, ou Rafinha ou Alisson na vaga do Arrascaeta. Eu escalaria o Alisson. Centraliza o Robinho. Eu acho que ele vai escalar o Rafinha. E se ele for escalar qualquer um dos dois, a opção mais plausível é essa que o Panzi está falando. Por quê? Ele tem jogado com o Sobis na esquerda, o Robinho na direita e o Arrascaeta centralizado. Entrar ou Rafinha ou Alisson, os dois jogam pelo lado. Então, como que faz? Ele vai colocar um homem de lado na vaga de um centro, um cara que joga pelo meio. Então, bota no lado e coloca o Robinho no meio. Eu gostaria de ter mais tempo para você explicar melhor. E em breve teremos uma lousa para que você especifique aí, explique melhor. Dimar Oliveira, você vai me responder na volta do intervalo. Sim. Se já está na hora de testar, por exemplo, o Ezequiel ali na direita e tal, ou insiste com o Lucas, mesmo contestado, você fala daqui a pouco, intervalo rápido. Os donos da bola. Oferecimento.